Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 8. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Do versículo 1. Santo Deus, até o versículo 18. Vamos ler a Bíblia nessa noite. Diz assim o texto: Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima com um aspecto resplendor, como cor de âmbar. Me estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. E eis que agora do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia ali uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Zanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que este fazem. E levou-me a entrada na porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada da porta do templo, e entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles
eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas na casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui. Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Levanta a sua ideia de profeta aí. Aponte para esse crente aí e fala assim: irmão, o negócio hoje vai ser sério. Pastor, não sei se eu volto depois dessa mensagem não. Só fica à vontade. Irmãos, é uma alegria estar com os irmãos aqui nesta noite mais uma vez. Eu quase que não venho, estava caindo uma tempestade lá no Recreio. Eu liguei para o Adriano: cadê o Adriano? Foi embora? Cadê o Adriano? Adriano, ele não tocou porque ele está com dengue, irmãos. Está sem folha. E eu não vinha, eu até liguei para o pastor: não dá, que tem muita água. O Adriano falou que não estava chovendo lá, mas ele me enganou, irmão. Tinha mais água do que lá no Recreio. Mas glória a Deus que nós conseguimos chegar aqui. Estou feliz de estar nesta casa, me sinto muito bem nesta igreja, tenho sido abençoado pela oração dos irmãos, tenho certeza que Deus está ouvindo as vossas orações, e eu tenho a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Não fique chateado comigo não, se for duro demais, mas se você ficar chateado, você tem que se entender com Deus, porque foi essa palavra que Ele me deu. O profeta Ezequiel é conhecido como o profeta do exílio. Por que ele é o profeta do exílio? Porque ele profetizou que o povo iria para o cativeiro da Babilônia. Ele foi também juntamente com o povo para a Babilônia, e ele profetizou que Deus restauraria a sorte do seu povo. Ele, o profeta Jeremias e o profeta Isaías viveram esta época triste da história de Israel, quando os caldeus, liderados pelo rei Nabucodonosor, no ano 587 a.C., invadem Jerusalém. E nessas 3 incursões, na segunda incursão, Ezequiel, ainda um menino, é levado para o cativeiro da Babilônia. Ezequiel era da linha de Levi, ou seja, ele seguiria o sacerdócio, ele tinha um chamado para o sacerdócio, e por esse chamado, mesmo estando em terra estranha, ele procura um lugar para adorar a Deus. É assim, irmãos, aquele que é lavado e remido com o sangue de Jesus, aquele que tem um compromisso com Deus, adora a Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Até no cativeiro ele procurou um lugar para adorar a Deus. Israel não tinha forças. Ezequiel, junto a alguns sacerdotes, desciam todas as manhãs para a margem do rio chamado Quebar. A Bíblia nos diz que alguns estavam tão tristes que é uma canção do livro de Salmos em que o povo dizia assim: como adoraremos a Deus em terra estranha? Como adoraremos a Deus numa terra que não é nossa, longe da nossa terra, a terra prometida? Mas Ezequiel não pensava assim. Ele iria buscar Deus em qualquer lugar, e ele escolhe o rio Quebar para buscar a Deus. Irmãos, Deus vai dizer, ali no rio Quebar, Ezequiel consegue receber visão de Deus, e Deus lhe faz um chamado profético. Deus nos chama não simplesmente para ser o sacerdote, mas para ser um profeta do Senhor. Se você ler o capítulo 1, me diz ali que ele tem visão da glória de Deus, ele tem experiência com Deus. Porque Deus precisa dos seus profetas.
É muito simples, porque o lugar nunca é o mesmo depois que um profeta passa por ali. Deixa eu lhe dizer, irmãos, eu amo os pastores, os pregadores, os levitas, os mestres, mas eu tenho uma paixão especial pelos profetas. Eu amo os profetas do Senhor, porque há algumas características do profeta que me chamam a atenção. Primeiro, o profeta é aquele que não tem medo de falar a verdade. O profeta não se esconde atrás de denominação. O profeta não está preocupado quantos seguidores ele tem no Twitter ou quantos amigos ele tem no Facebook, mas ele está preocupado com uma coisa, com a sua intimidade, com a sua amizade com Deus. Eu amo os profetas porque eles não têm vergonha de expor o pecado. Eles chamam o pecado de pecado, não dão outro nome para atenuar. Para o profeta, o pecado é pecado. Meu irmão, pecado é pecado, irmão, não tem outro nome. Ah, Senhor da glória! Eu amo os profetas porque eles não fazem o rodeio para exortar, não. Nem que seja o rei. Eles chegam e dizem: você pecou. O profeta não pede permissão, irmão. O profeta não chega. Às vezes os profetas usados para os reis. Isaías entra na casa de Ezequiel e diz assim: dá licença, rei Ezequiel. Não é nada disso. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem. A palavra é esta. Aleluia! Não faz o rodeio. A mensagem de Deus tem que ser entregue. E não pense que os profetas são queridos, porque não são. Os profetas são incompreendidos. Os profetas não são cercados de amigos, na maioria das vezes. Os profetas são solitários. Mas não pense que ele ligue porque ele não tem amigos, não. Sabe por quê? Porque eles têm a companhia de Deus. É a sua companhia. O profeta fala a verdade como um todo. Ele não esconde nada. Se Deus entregou A, é A. Se entregou B, é B. Ele não muda a mensagem com medo do pastor presidente ou com medo do auditório. Aleluia! É, Jesus. Deus chama Ezequiel. E Deus começa a mostrar coisas maravilhosas para o profeta Ezequiel. Depois que Ezequiel contempla a glória de Deus, depois que ele recebe a visão de Deus, ele começa a acreditar na restauração de Israel. Sabe por quê, irmãos? Quem tem visão de Deus acredita naquilo que ninguém mais acredita. Quem tem visão de Deus sabe que para Deus nada há impossível. Quem tem visão de Deus sabe que Deus pode mudar qualquer situação. Agora deixa eu lhe dizer, se você ler do capítulo 1 até o capítulo 8, quando Deus vai falar com Ezequiel, a Bíblia diz que diz: Ezequiel, ponte de pé. Deus fala com gentileza com ele. Ezequiel, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor leva ele em visões. Mas quando Deus vai mostrar alguns pecados dentro da casa de Deus, Deus não chama Ezequiel com educação. Não, Deus não pega Ezequiel pela palma da mão. Deus não convida Ezequiel para mostrar o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Deus toma ele pelos cabelos. Sabe por quê? Porque talvez se ele convidasse Ezequiel, Ezequiel não aceitaria. Talvez se ele dissesse: Ezequiel, eu vou te mostrar alguns pecados que acontecem dentro da minha casa, Ezequiel diria: Deus, eu não quero saber. Eu não quero saber dessas coisas. Pelas coisas graves que Deus ia mostrar para Ezequiel, Deus pega ele pelos cabelos e diz assim: não vai escapar. Glória a Deus. E o que eu vou te mostrar, você vai escrever ainda para gerações que virão à frente. Irmãos, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair daqui a um ano. Se Deus mostrou que na
abominações. Nós não estamos longe disso. Dentro da casa de Deus há pecados escondidos, há abominações também. Mas eu louvo a Deus porque Ele não esconde nada. Eu louvo a Deus porque a sua palavra é luz. Deus não cria nada no escuro. Quando Ele foi criar o mundo, Ele disse: haja luz. Deus só trabalha na luz. É como se Deus dissesse: Ezequiel, se prepara e leva ele para o santuário, leva ele de volta para Jerusalém. O templo ainda não havia sido destruído, porque foi destruído na terceira incursão de Nabucodonosor. Eu posso imaginar que quando Ezequiel estava se aproximando do templo, o coração dele começou a se encher de alegria de rever o santuário de Deus. Sabe por quê? Porque Ezequiel sabia que templo, casa de Deus, é lugar de vitória, é lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de milagre, é lugar de salvação. Mas quando ele chega ali, quando ele se depara com o altar, ele nota que do lado do altar do Senhor havia uma imagem de ciúmes. Ele nota que ao lado do altar do Senhor, onde se ofereceu sacrifício ao Senhor, havia uma imagem de um ídolo babilônico ao lado do altar do Senhor. E Deus fala assim para ele: preste atenção, Ezequiel. Você está vendo essa imagem? Irmão, altar é um lugar de perdão. O altar é onde tudo começa. A nossa vitória, porque o altar representa o sacrifício expiatório de Jesus. A nossa vida começou no Calvário. A nossa restauração começou no altar. A nossa restauração, a nossa salvação começou quando Jesus, como Cordeiro, verteu seu sangue no Calvário. Olha só, isso aqui é uma afronta, porque quando o sacerdote chegava diante do altar de Deus, ele via outro altar. Aquilo roubava a atenção do sacerdote, aquilo distraía o sacerdote. Já não havia só uma opção, haviam agora duas opções. Deveria haver dúvida. Tinha um altar do Senhor e do lado tinha um altar, uma imagem de ciúmes. Em alguns lugares há isso, irmão. Por quê? Porque o altar fala da cruz, fala do Calvário, fala do sacrifício expiador. Em alguns lugares não se fala mais da cruz. Em alguns lugares não se prega mais a salvação. Em alguns lugares já não se prega o verdadeiro evangelho. No lugar do verdadeiro evangelho, no lugar do altar do sacrifício, sabe o que é hoje? Psicologia. Tem mensagem de alguns pregadores de hoje que é 90% de psicologia humana, querendo libertar uma pessoa através da psicologia. Irmão, psicologia tem o seu valor. Estudei psicologia 2 anos na academia, mas psicologia não é na casa de Deus. Psicologia é no consultório. Aquilo que vale é o sangue de Jesus. Aquilo que vale é a mensagem da cruz. Aleluia! É isso mesmo, Jesus. E não é só isso. Hoje a filosofia humana, hoje é os métodos humanos para tentar libertar uma pessoa. Em alguns lugares, em alguns encontros que se fazem, as pessoas fazem regressão e a pessoa fica dizendo: você volta lá no seu passado, quando você estava no teu ventre. Vai lá, volta quando você estava lá no ventre da tua mãe. Aconteceu isso. Vai perdoando a Deus. Irmão, isso aqui é uma heresia sem tamanho. Não é nós que temos que perdoar a Deus, não. É Deus que tem que nos perdoar. Espera uma coisa, dizer que você tem que voltar no teu passado para você quebrar as alianças que foram feitas quando você era pequeno, para você quebrar a maldição hereditária,
aí com medo. Não são as maldições hereditárias da minha família. A maldição, ela acabou no dia que você levantou a sua mão e disse: eu aceito a Jesus como meu suficiente Salvador. Você está livre para ser feliz. Você está livre para servir a Deus. Você está livre para levar a tua vida adiante. Por isso que eu não ouço testemunho de ex-PCC, ex-homossexual. Sabe por quê? Paulo foi assassino. Você não veio contar um testemunho do que ele fez no passado. Gente que quer erguer o seu ministério em cima das desgraças que fez no passado. Se tivesse vergonha na cara, esquecia o passado e começava a contar as coisas que Deus está fazendo na vida dele hoje. Olha para o seu irmão e fala assim: você é nova criatura, irmão. Diga: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga para ele: esqueça das coisas que ficaram para trás. Prossiga para aquelas que Deus tem a fazer na tua vida. Deus tem um futuro brilhante para você. Se desgarre no passado. Levante a tua mão, quero profetizar na tua vida nessa noite. Receba o perdão de Deus para a tua vida nesta noite. O diabo não pode te acusar. A tua família não pode te acusar pelo erro do passado. Por quê? Porque o teu Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Se Deus esqueceu, ninguém precisa te lembrar. Onde estão as pessoas livres pelo sangue de Jesus? Onde estão os libertos pelo sangue de Jesus? Então aí dá um sorriso bem grande aí, irmão. Diga para quem está do seu lado: você é uma nova criatura, irmão. Você é lavado, remido. Você é geração santa, sacerdócio real. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é morador do céu. Deixa Jesus quebrar essas cadeias que vem do passado. Hora de dizer: eu não fui amado, hoje você é amado. Você não é órfão, não. A Bíblia diz: pode ter um pai e a tua mãe te abandonar, mesmo assim o Senhor te acolherá. A tua família não liga para você. Você tem uma família aqui dentro que liga para você, se importa com você. Ezequiel, se assusta com isso, irmãos. Se eu fosse ele, me assustaria também. Mas Deus diz assim: Ezequiel, eu nem comecei. Você vai ver coisas piores. O que pode ser pior, Deus? Que uma imagem de idolatria dentro da tua casa, dividindo o altar. Jesus, Ezequiel, no original diz que ele puxou um tijolo. No texto que nós lemos na versão diz que havia um buraco. Ele põe a mão nesse buraco como se ele puxasse um tijolo daqueles filmes, e abre-se uma porta secreta dentro da casa de Deus, atrás do altar. Seria aqui, irmão. Ele puxa, vê a porta,
Deus diz: passa pela porta. Quando ele passa pela porta, ele não acredita no que ele está vendo. Ele vê 70 anciãos, 70 anciãos, o número 70 fala de maturidade, de ensino. Os anciãos tinham responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Em outras palavras, eram os obreiros da casa de Deus, eram aqueles que serviam o santuário. Se fosse hoje, seria o ministério, seriam os levitas, os diáconos, os presbíteros, todo mundo que tem responsabilidade. Seria a representação desses 70 anciãos. E diz que eles estão adorando aquelas imagens abomináveis. Não é fora, dentro da casa de Deus. Vocês estavam dentro da casa de Deus, cometendo abominações. Para todo mundo tinha compromisso com Deus, mas o seu compromisso era duplo, porque tinha compromisso com Deus, mas fazia coisas que Deus reprovava. Tem algumas mensagens que Deus te dá que alegra o teu coração. Tem umas coisas que Deus te dá que você fala assim: Jeová, eu não vou ter coragem de falar isso aqui não. Mas só se eu nasci nordestino. Eu acho que Elias, esses caras tudo nordestino, do norte lá, do norte de Israel. Mas eu tenho mais medo de Deus do que medo de vocês. Por isso eu vou falar. E eles estavam adorando imagens de répteis, e tinham um líder, e eles diziam numa só voz: o Senhor não nos vê. Deus não está vendo. Sabe por quê? Porque Deus abandonou a terra. É tudo aqui é um verdadeiro caos. Deus já foi embora da sua casa. Deus nos abandonou. Deus não está vendo. Comete pecado, diz Deus não está vendo. Comete pecado, justifica dizendo que Deus abandonou a terra, que Deus já não está mais na sua casa, que o seu Espírito já não está no meio de nós. Sabe o que representa isso aqui? Líderes que fazem coisas que os membros não sabem. Quartos secretos. No ministério de algumas pessoas há quartos secretos, irmão, onde eles cometem as suas abominações e pensam que Deus não está vendo. Só tem uma palavra de Deus para você: escapa-te por tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eles diziam: Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus do profeta aí. Para o teu vizinho não ficar chateado, aponta para você assim, diz assim: Deus está vendo. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é Deus onisciente, Ele é Deus onipresente. Nada pode escapar do seu saber. E sabe qual é o mais maravilhoso? Que Deus viu, mas mostrou para os seus profetas. Deus vai mostrar para os profetas o que está acontecendo no oculto. Muita gente vestido de obreiro, mas tem aliança com as trevas. Muita gente que levanta a mão, adora e chora, mas está no adultério.
profecia. Deus está vendo e Deus vai mostrar para os seus profetas. E sabe qual é a coisa que Deus tem a dizer? Conheço as tuas obras. Leanda lavaster que a corianda lavacorevaster que a corianda lavacai. Deixa eu lhe dizer, irmão, este ano muita máscara vai cair em nome de Jesus. Mas não é para a vergonha do Evangelho, não. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Levanta o teu noite, profeta aí. Agora pode apontar para esse crente aí e falar assim: a figueira vai balançar. Deus não pode contar para todo mundo, não, mas Ele conta para os seus profetas. Onde estão os profetas de Deus nesta noite? Onde há um profeta aí disponível para ser usado por Deus? Sabe qual é o engano? O engano deles é que Deus não está vendo, que Deus abandonou a sua casa. Deus não abandonou a sua casa, não. Quer que eu prove? Quem é testemunha que Ele está aqui nesta noite? Quem já foi tocado pelo seu Espírito? Quem já sentiu a sua presença? Ele só vai embora no dia que a igreja for arrebatada. Ele está aqui nesta noite. Receba a tua glória, a sua glória. Sinta a sua presença. Receba o seu poder. Receba a sua autoridade. Seja impactado com a glória. Deus diz: Ezequiel, você vai ver coisas piores aqui. E Deus mostra para o profeta algumas mulheres adorando a Tamuz. Sabe quem eram essas mulheres aqui? Não eram as mulheres babilônicas que estavam adorando a Tamuz. Eram as mulheres do povo de Deus. Sabe quem era Tamuz? Por ele dizer, Tamuz era um jovem guerreiro que morreu numa batalha. E ele era famoso por sua beleza, o seu porte atlético. Ele passou a ser uma espécie de um Deus da beleza. E as mulheres de Deus estavam venerando o Deus da beleza, venerando a Tamuz. Cultuando a beleza. Essa aqui é forte. Mulher sempre foi coluna na igreja. Os obreiros homens estão de pé, porque neste lugar há mulheres de joelho intercedendo pela casa de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, irmão, que quando nós chegarmos no céu, a maioria será mulher. Eu tenho certeza. É muito simples. Levanta as mãos, mulheres ali. Algum homem tem alguma dúvida? Que no céu vai ter mais mulheres do que homens? Muito mais. Sabe por quê? Porque a mulher é mais sensível. A mulher é mais sensível à voz do Espírito Santo. Elas receberam isso de Deus. Os homens sabem, quando uma mulher diz uma coisa, é melhor seguir, não é, pastor?
Minha esposa tem medo até do que ela fala, se ela falar é batata. Oh, meu Deus! Aleluia! E quando o homem vai na contramão, quebra a cara. Ela diz: eu te disse. Agora, toma, papuda. É ou não é? As mulheres são mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu fui no congresso, o melhor congresso que eu já fui na minha vida, o ano passado, na cidade de Bacabal. Foi o congresso do Estado, o ciclo de oração do Estado. Tinha mais de 6.000 mulheres de mais de 120 cidades. Começava 8, 9 horas da manhã o congresso. 6 horas da manhã já estava lotado o ginásio. E elas só saíam para almoçar e para tomar banho para o culto da noite. De 6 horas da manhã até meia-noite, as mulheres lá sentadas ouvindo a palavra. Vai numa convenção de pastores para você ver. Se fala tudo, menos das coisas de Deus. A mulher é mais voltada para as coisas espirituais. E naquele tempo aquelas mulheres estavam adorando o Deus da beleza. Irmãos, é impressionante que hoje o diabo está levantando uma geração de moças que estão mais preocupadas com a sua beleza do que em servir a Deus. Estão mais preocupadas com a sua aparência do que com o seu interior. Estão mais preocupadas com a roupa da moda do que em ser útil na casa de Deus. Está mais preocupada com as unhas dos cabelos. Ao invés de se preocuparem com a vida de santidade, entregar a sua vida à sensualidade. Deixa eu lhe dizer, Deus reprova esse tipo de comportamento. Irmã de Deus, Deus não te chamou para seduzir homens, não. Deus te chamou para fazer a obra do Senhor, para fazer a diferença. Porque tem algumas mulheres que a gente tem dúvida quando olha para ela se ela se vestiu para seduzir ou para se vestir mesmo. Aí você vai conversar, pastor, não tem nada a ver, todo mundo faz isso. Irmão, vai ser as maiores desculpas do inferno. Não tem nada a ver e todo mundo faz isso. Mas por que você veio para quê? Ah, porque eu era da geração do não tem nada a ver e todo mundo faz isso. Só as mulheres aí, homem, fica calado aí, em nome de Jesus. Só as mulheres, aponta para outra mulher em nome de Jesus. Fala assim: Deus te chamou para ser coluna, Deus te chamou para ser bênção, para ser instrumento na casa do Senhor. Coluna na tua casa, coluna na tua igreja, coluna na tua família. Você não é escrava da moda, você não é escrava da sensualidade, você não é escrava do espelho, você é serva do Deus Altíssimo. Isso não é costume, não. Isso é palavra de Deus. Agora, esse espírito de sensualidade não só toca nas mulheres, não. Tem uns rapazinhos que ficam 2 horas no espelho. 2 horas para se arrumar, irmãos. Eu tenho que até ser homem por causa disso. Sangue de Jesus tem poder. O cara fica 2 horas, o cabelo para cá, vai para lá, vai para lá, vai para trás. Põe calça, tira a calça. Sangue de Jesus tem poder. A Bíblia chama esse espírito de Jezabel, espírito de sensualidade. E Deus diz assim: Ezequiel, você verá coisas piores ainda. Por último, Deus leva Ezequiel até a porta, faz ele sair da igreja, do santuário. E Deus diz assim: olha aí, Ezequiel, ele contempla 20
25 homens de costa para a igreja, de costa para o santuário, adorando o Deus Sol. Sabe quem são esses 25 homens? O sumo sacerdote, mas os 24 sacerdotes, toda a liderança da casa de Deus. De costa para o santuário. Isso aqui é uma afronta dizendo: Deus, nós não precisamos mais do Senhor. Nós estamos por conta própria. Nós já sabemos nos virar sozinhos. Deus, já não precisamos mais da tua ajuda, não, porque o nosso ministério cresceu tanto, o talento que nós temos é tão grande, a fama que nós alcançamos é tão grande, que nós não precisamos mais de ajuda, não. Nós já nos viramos sozinhos, não precisamos mais de Deus. Irmão, em nome de Jesus, tem muito cantor, tem muito pregador, tem muito pastor, tem muito obreiro achando que o seu talento basta, que ele já não precisa mais de Deus, que ele já não precisa mais orar, que ele já não precisa mais buscar, que ele já não precisa mais se santificar, que ele já não precisa mais estudar a Bíblia. Deixa eu dizer, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Eu quero dizer uma coisa: igreja não é lugar de autossuficiência, igreja é lugar de dependência. Deixa eu dizer uma coisa: eu preciso de Deus, cada dia mais eu preciso da sua unção, cada dia mais eu preciso da sua glória, cada dia mais eu preciso da sua graça. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho 2 mestrados, mas deixa eu dizer uma coisa: isso não é nada, irmão. Cada dia mais eu preciso de Deus. Sem Ele eu não sou nada, sem a sua unção eu não sou nada, sem as suas promessas não há esperança. Você que precisa de Deus, levante a tua mão. Você que depende da glória, levante a tua mão. Você que depende de Deus, diga: Deus, sem ti nada posso, sem ti nada sou, sem ti nada tenho, eu preciso de ti. Eu preciso de Deus. Você que precisa de Deus, adora Ele aí, diga: eu preciso de Deus. Eles estão de costa para o santuário, dizendo: eu não preciso mais de Deus. E eles estão adorando o Deus Sol. O Deus Sol representa a busca pelo poder, a sede do poder. Deixa eu lhe dizer, irmão, Deus não te chamou para ser famoso, Deus não te chamou para ser rico, Deus não te chamou para ser milionário, Deus não te chamou para ser poderoso, mas Deus te chamou para você ser santo, para você ser fiel, para você ser servo, para você servir a Ele com toda a tua alma. Então, para Deus te exaltar, você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa fazer aliança errada, você não precisa fazer barganha, você não precisa vender o teu ministério. Então o que eu preciso, pastor? Sabe o que você precisa? Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, porque Ele a seu tempo te exaltará. Levante o teu dedo aí, diga: o teu tempo vai chegar, o teu tempo de exaltação vai chegar, a tua vitória vai chegar, o teu milagre
meio desse povo que eles não vão acreditar. Eu vou fazer algo que eles vão se arrepender por muito tempo. Deus diz assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou retirar o meu espírito do meio deles. Eu vou retirar a minha glória do meio deles. No meio deles já não vai ter mais glória, não vai ter mais unção, não vai ter mais presença, não vai ter mais cura, não vai ter restauração, não vai ter nada. Porque eu vou retirar do meu espírito do meio deles. A Bíblia diz no capítulo 9, versículo 3, diz que o Espírito Santo, a glória do Senhor, vai ter a porta do santuário. E a Bíblia diz assim: e a glória parou na porta do santuário. Deus falou assim: Espírito Santo, vai embora. E diz que o Espírito Santo vai e para na porta do santuário. Capítulo 10, versículo 2 diz que novamente o Espírito Santo vai até a porta e para. Há uma diferença quando a glória de Deus entra na tua vida. E há uma diferença quando a glória de Deus sai. Sabe qual é? Quando a glória entra, ela entra fazendo barulho, rebuliço. Ela entra fazendo festa. Quem não se lembra do dia da sua conversão? A alegria explodindo na tua alma. O reboliço que Ele fez na tua vida. Quem não se lembra do dia do batismo com o Espírito Santo? Você não queria ir embora da igreja. Porque quando a glória entra, é fazendo barulho, é fazendo festa, é fazendo reboliço. Mas quando ela vai em silêncio. Ela vai de luz. Sabe por quê? Porque ela vai, mas ela, se dependesse dela, ela não sairia não. Se dependesse dela, ela moraria dentro de você até o arrebatamento. Se dependesse só dela, ela não sairia nunca da tua vida. Só que agora não pode compartilhar o mesmo espaço que o pecado. Um dos dois permanece. Quando tem pecado, a glória tem que ir embora. E ela vai de mansinho, sabe por quê? Porque ela não quer deixar as nossas vidas. Diga ao seu irmão: agora não quer deixar a tua vida. O Espírito Santo não quer deixar.